governo de Nova Jersey pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para investigar a aparição de drones misteriosos no estado. Os drones apareceram com mais frequência nessa semana. Senadores acionaram o Departamento de Segurança Interna e o FBI, a Polícia Federal Americana. Who's sending them up there? Porque ninguém sabe o que eles são, diz essa moradora. What they are? Nos últimos anos, os céus ao redor do mundo têm sido invadidos por fenômenos que desafiam a explicação. Objetos voadores não identificados, conhecidos como OVNIs, têm sido avistados em locais tão distintos quanto as zonas rurais do interior até os centros urbanos movimentados. Mas o que se esconde por trás desses misteriosos objetos no céu? São realmente naves extraterrestres ou estamos apenas testemunhando uma revolução tecnológica mais perto de casa? Com a ascensão da tecnologia de drones, surgiram novos questionamentos. São esses dispositivos que estão confundindo a população? Ou será que algo mais está por trás disso? Drones comerciais, militares e até civis têm se tornado mais comuns. Mas o que muitos não sabem é que sua presença no espaço aéreo pode estar mais relacionada ao mistério dos OVNIs do que imaginamos. A verdade está lá fora, ou está bem aqui, ao nosso redor, voando nos céus que olhamos todos os dias. Vamos debater esse tema tão intrigante aqui no canal Rota X. Marco Malvino, Ed Iglesias e Jorge Oliveira irão tratar com muita seriedade e conhecimento sobre os temidos OVNIs desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Alô galera, Rota X na área, pessoal. Começamos o ano de 2025 tratando um tema interessantíssimo, um tema que está em alta, a ufologia. Vocês estão vendo aí no TikTok, no YouTube, nas redes sociais direto aí falando sobre o que? Os drones. Só que a ufologia, ela não se resume a drone. A gente sabe disso, né? Ela é algo muito maior e muito mais antigo. Galerinha, hoje a gente está aqui com o Ed Iglesias da Rota e estamos com um convidado aqui, o Jorge Oliveira. Jorge, que já foi presidente de um grupo de ufologia ao qual eu e o Ed fizemos parte também, lá nos anos 90. Vamos dar boa noite aqui, bom dia, boa tarde, no horário que você está vendo aí, pro Ed e pro Jorge. Boa noite, Ed Iglesias. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, quem está assistindo. Boa madrugada também, que a galera da madrugada também assiste. E é isso aí, galera. A gente vai falar sobre ufologia, um assunto que a gente mais gosta já há muito tempo, né? E vamos cair dentro, vamos falar do que o pessoal gosta, porque além da ufologia lá da antiguidade, a gente vai falar também das coisas atuais que têm acontecido. E a gente percebeu aí que no final do ano para cá, o que mais tem acontecido são lances de drones. Na verdade, a gente chama hoje em dia de OVNI drones, né? Até juntaram. Então, passar a bola para o Jorge aí. Boa noite, Jorge. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde para quem estiver assistindo no horário aí. Eu chamo Jorge Oliveira, como o Marco já falou. Nós tínhamos um grupo, né? O grupo só está adormecido, né? Ele não acabou de vez, mas basicamente éramos nós quatro. Nós três aqui, tem meu irmão, outro irmão meu que não está aqui agora, e a gente começou lá nos anos 90 com esse grupo, né? GAPO, Grupo Avançado de Pesquisa Ufológica, que ficou muito conhecido no Brasil até, não só no Rio de Janeiro, que a gente estava bem atuante na época. E depois a gente deu uma parada pela circunstância da vida, cada um deu uma distanciada e agora a gente acabou se reencontrando novamente e estamos aí, né? Vamos ver se a gente faz uma boa apresentação aqui. Como o Ed falou, a ufologia, não só na antiguidade, como agora ela está dando voltou, né, à tona, e a gente está para tentar entender o que está acontecendo, né? Hoje, pessoal, vocês que estão assistindo esse vídeo, né, a ideia aqui desse estudo que a gente vai apresentar não é quebrar nenhuma narrativa religiosa, a gente vai entrar em temas polêmicos, mas apenas tendo a Bíblia, por exemplo, como uma referência de algumas partes, né, algumas citações que se encaixam com a ufologia, né?
que nem o Ed falou, o drone, né, que está chamando muita atenção. A ufologia, ela está em alta por causa de estar rapeando, né? Está em hype por causa disso, por causa dos drones que está acontecendo em Nova Jersey. Detalhe que não é só Nova Jersey que está tendo ataque de drone, não. Ataque não digo, mas visualizações de drones, né? Está no Reino Unido, está no Canadá e está no Brasil, né? Quem acompanha aí a mídia aí viu que a própria Anitta gravou, né, um objeto no céu e depois ela teve que vir a público explicar o que ela gravou, né? Que era exatamente a ideia do drone. Lembrando que drone é um termo atual, né? O drone surgiu como uma arma bélica, né? Naquela lance lá do Oriente Médio, mas antigamente o termo era sonda ufológica, não é isso, Ed? Sim, antigamente, drone é algo novo, né? Agora, inclusive, qualquer coisa que acontece, para falar é drone, tudo é drone. Mas, se você voltar alguma coisa de 15, 20 anos atrás, não era normal as pessoas terem drone. Mas não era coisa... assim, o drone, como você está falando, o drone ele é um termo atual, mas no passado era o quê? Balão... Sonda ufológica. Não, como é que era? Balão meteorológico. Balão meteorológico. Então, eles tinham, assim, para tirar o foco, para tentar desvirtuar, não, era balão meteorológico. E também, de repente, até para normalizar a ideia, né, de que esses objetos são amigáveis. Porque você se sente amigável a um drone, né? No caso de Roosevelt, né, primeiro foi falado que era um OVNI, né? Um OVNI, saiu no jornal isso, né? Flying Saucers. Aí depois veio a ideia de que era um balão meteorológico, né? Então, é que a gente estava até falando antes, né? É comum de qualquer país, primeira coisa, negar, né? Ele vai negar. Até porque, como ele é 1947, a gente estava vivendo período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, então poderia ser uma situação até de uma invasão. Então tinha algumas questões ligadas ali à Segunda Guerra Mundial, né? Mas, né, o que... Inclusive tem até um agente, se não me engano, que trabalhou na área 51, que ele falou, nunca foi um balão meteorológico. Foi uma nave, sempre foi uma nave. Mas é de qualquer governo negar. Não é isso, saiu recentemente, né? Você está falando de uma pessoa que vivenciou aquela época e soltou. Acho que já está perto de partir, né? Para outro plano. O Bob, não? Não, recentemente agora. Recentemente saiu um senhor da época, tá bem velhinho já. Ele soltou mesmo, falou a verdade. Era objeto de fora mesmo. Então, o que você estava falando aí agora, na questão do drone, lá de 47, no caso, que estava ligado à Segunda Guerra Mundial, foi logo depois, né, término da guerra. E hoje, com os drones, estamos na mesma coisa. Foi do Irã? É da Rússia. Assim, sempre está ligado a um ataque, não alienígena. Até porque a gente tem que ter muito cuidado. Isso aí, eu já falei muitas das vezes. O termo alien é um termo que a gente usa para extraterrestre. Só que o americano usa o alien para estrangeiro. Sabia? Sim, sim. Então, o americano, a palavra alien para o americano não remete a extraterrestre. Remete a estrangeiro. Quando ele fala que tem uma invasão de drone alien, ele está falando que é da Rússia, sim. Porque é estrangeiro. O alien tem um termo assim, meio que para eles como... Quando o Reagan falou aquilo numa conferência na ONU, não foi? Ele falou que a paz viria mundial quando houvesse uma invasão. Não alienígena foi pra gente, nós que criamos esse termo. Ele falou alien, mas o termo ali não era alien de alienígena. Ele estava falando da Rússia, estava falando da China, entendeu? Então a gente tem que... às vezes confunde, né? As palavras confundem. Agora eu quero pegar um pouco mais pesado nos temas, né? Porque a gente entende que nem o Jorge acabou de falar, qual a interpretação de uma palavra, né? Para os Estados Unidos o alien é um estrangeiro. Para a gente, até baseado em próprio Hollywood, alien, o oitavo passageiro, a gente entende que vai ter, né? Foi o que a gente aprendeu de Hollywood, mas o americano tem essa visão diferenciada e então sugere o quê? Interpretações diferentes. Eu lembrei até acho que tem um livro alienista antigo, né? Então, a interpretação diferente, ela nos remete a livros que foram traduzidos de uma linguagem para outra, e aí muita coisa sofreu alteração. Vamos partir agora, pessoal, para o princípio mais complicado desse vídeo, que é a Bíblia.
A gente sabe que a Bíblia, ela tinha um contexto oral no início, né? As palavras, a vida, toda a origem do Éden, a história de que Moisés contou de Abraão, era contada no início oralmente. Quando ela passou a ser escrita, foi no aramaico. Do aramaico, parece que ela foi para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para ir para o inglês, para depois vir para o português. Só que, às vezes, de um idioma para o outro, tem palavras que existem numa linguagem, mas numa língua não existe na outra. Isso é muito comum, por exemplo, em português e inglês. Tem uma palavra que tem em português, mas não existe em inglês, mas tem uma palavra que tem um significado parecido. Só que aí pode gerar o quê? Uma confusão, um erro de interpretação. E, Júnior, vamos pegar pesado agora, em cima de erros de interpretação da Bíblia, quando se fala em anjos, querubins e gigantes. O que tu entende que aqueles gigantes de Gênesis 6... que eram para você? O que aconteceu ali, né? Eu já vi antes de você falar, um especialista falando o seguinte, que os gigantes, né? Eles não eram tão gigantes assim também. Eu ia falar, mas tu já tá falando, deixa eu falar isso aí. Agora eu já falei, mas eu quero esmiuçar. Quero esmiuçar. Não, com certeza vai entrar mais em detalhes sobre isso. Que eles poderiam ser 2,5 metros até 4 metros, né? Ou até mais. Depois vai ser mais específico em relação a isso. Mas por quê? Porque esses gigantes tiveram relação com mulher, né? Aí a gente fica daqui pensando, como é que o gigante pegou uma mulher? Com a mulher, já fica fora do... Quando bota 2,5 metros, não, então tá beleza. Vai, tem jogador de basquete americano sim. Tem mais ou menos isso, então, né? Tá dentro da normalidade. Mas manda ver, Júnior, Gênesis 6. Então, Gênesis 6, né? Já que tu comentou sobre traduções, né? A gente, depois do hebraico, né, foi traduzido para vários idiomas, traduziram principalmente também para o grego. E giga, né, significa bilhões, na verdade, né? Giga, na verdade, ele que é da informática, é bilhões. Informática, Quer dizer, giga. só que o giga, tipo assim, era gigante, era no sentido que eles eram, sim, realmente eram um pouco mais altos que o ser humano normal. Devia ter uns 2,50 metros e tal, a 3 metros, por aí. Era bem mais alto em relação ao pessoal que devia ter 1,70 m, 1,60 m por aí naquela época. Então eles eram muito mais altos. Mas era giga, na verdade, o termo quando foi traduzido do Gênesis de gigante pra gente, é no sentido que eles eram muito mais evoluídos intelectualmente. Gigantes de inteligência, de conhecimento, eram muito de conhecimento. Mas, para lá, né? Se no caso você pegar, na verdade, o original do hebraico, por exemplo, não é gigante. No Gênesis 6 ele fala dos Nefilins. Nefer significa o quê? Nuvem. Rim, os oriundos. Os oriundos que vieram das nuvens. Do céu, né? Do céu, entendeu? Ou seja, a gente pensa, pô, mas a gente olha pro céu pela nossa cultura e tal. Não tem nada, só vê nuvem e tal. Então, aí você já entende que é algo muito mais além. Porque a gente, quando de repente vê a Bíblia, a gente interpreta muito aquela visão antiga e tal, mas a gente tem que interpretar com a visão agora de 2025 logo, o quê? Com o céu, com planetas, que a gente já tem esse conhecimento, coisas que naquela antiguidade o povão não tinha. Então, planetas, então esses seres vieram de outros mundos, outros planos, outros planetas. Aí você pensa, mas anjo? Como assim esses anjos? Na verdade é porque tem muita confusão. É porque a gente fala assim, mas anjo, na mentalidade da maioria do pessoal, o senso comum que anjo é um ser que ele... Angelical. É angelical e ele não é físico, não é verdade? Assim, pela lógica normal, não, ele é diferente, o anjo não é físico. Mas esses tanto eram que eles tiveram relações, pegaram as filhas dos homens, por isso que houve a corrupção do gênero humano, que é a mudança alteração do DNA. Houve a corrupção. Né? Exatamente. Então, essa parte do Gênesis 6, isso também tem um pouco a ver com o livro de Enoque. Né? Depois eu vou até falar do Enoque. Esses seres que estiveram aqui, eles perceberam que as filhas dos homens eram belas e formosas, pegaram as mais bonitinhas, tiveram relações, daí nasceram os híbridos. Eles não são bobos, né? Claro, pô, vamos dar mole. Pegou as melhorzinhas e tal, e daí nasceram híbridos. Esses que nasceram, eles não eram seres humanos normais, eles tinham uma capacidade de intelecto maior, e eles eram mais fortes, robustos. Inclusive, na antiguidade, tem vários desses. Quer ver um exemplo de poderia ser dizem que é um híbrido? O próprio Gilgamesh, que tá tendo,
que é um... Pela história, ele era um híbrido. É um dos gigantes. Sim, dizem que Sansão também era um híbrido. Então, isso aí eu acho que eu ia falar. Tem muitos semideus, semideus, né? Sim. Que era filhos de Deus. Aí se entrar também na mitologia grega, Sim, tá mesma aí a gente coisa. começa, assim, você começa a interagir, até porque a mitologia, a palavra mitologia quer um pouco tirar esse peso de divino. Mitologia é mito. Mas o da Bíblia não é mito. Ou seja, da mitologia grega é mito, mas o da Bíblia não é mito. Mas se você fazer confrontar é a mesma São muito coisa. parecidos. Mesma coisa, porque Zeus veio, aí pegou a mulher aqui, aí teve filho com ela e nasceu o Sansão, nasceu Aquiles, São semideuses, né? são semi, né? Que é metade Deus, metade... E na outra é a mesma coisa. Então, e o interessante é que a gente está falando o quê? Da Bíblia, né? Da Então, Bíblia. existe um respaldo. Que a gente, quando fala com Bíblia, pessoal, tem muita gente que fala até com medo, com receio, né? Porque a gente cresceu numa cultura de que tu não pode acrescentar uma vírgula naquele texto ali, né? Sim. Agora, cabe interpretação. Por exemplo, o Júnior está falando ali dos anjos, né? Anjo, essa palavra é uma palavra criada na Igreja Católica, tá? Sim, porque sim. eram vigilantes, sentinelas e mensageiros. Tem vários, Nunca foi anjo. Tem gente que fala que tem vários anjos, tem um querubim, como se fosse um anjo normal. Tipo, não, o querubim já eram os objetos para eles se locomoverem. Entendeu? Tipo uma sonda. Como se fosse uma nave mesmo. Uma nave, entendeu? Querubim era uma nave, que era uma carruagem, tudo de fogo, entre aspas, né? Fogo não é fogo pegando fogo normal. Por quê? Fogo por quê? Porque tinha claridade nele, tinha luz nele. Entendeu? É propulsão, né? A própria Exatamente. a propulsão, porque o foguete ele gera fogo que eu não conhecer. Se eu tô vendo um objeto sair no fogo ali, eu vou falar aí, tá pegando fogo. Sim. Aí, rapidinho, voltando ao assunto. Aí, quer dizer, então já corta essa ideia de que tudo é lindo, maravilhoso, tudo é espiritual. Não, eles estiveram aqui fisicamente, e inclusive esses mesmos seres, eles foram banidos por outros mais ali em cima. Por exemplo, quando chegou no ouvido lá do Gabriel, Miguel, Uriel e Rafael, foram os 4 principais, chegou no ouvido deles, está no livro de Enoque. Quem quiser ler, gente, o livro de Enoque, tá bem claro isso. Aí eles foram passar o que estava acontecendo. Esses que estiveram aqui, eles fizeram muita coisa ruim, segundo os olhos deles lá de cima, que era um pouco mais elevado. Por quê? Foram tipo traidores. Passaram conhecimento de guerra, de como manusear armas, arte da guerra, criar armas, conhecimento de astronomia, conhecimento científico, tudo, matemática, plantação, cultivo, plantação e outros mais conhecimentos. Então, agora uma pergunta, rapidinho, magia também, isso aqui ensinaram principalmente as mulheres da época. Mas olha só, você falou aí, eu sei que você entrou nessa linha aí de que os 4 maiores lá, o Gabriel, sim. viu e não achou isso bom. Mas por quê? Mas isso foi bom pra gente, porque a nossa evolução precisava desse pontapé. Porque aquilo ali, senão nós estaríamos na idade da pedra ainda. Exatamente. Então, aí que é uma pergunta que eu quero fazer. Aí, na verdade, para isso mesmo, tem que chegar nisso aí. Aí que eu quero fazer uma pergunta a vocês dois. Então, entendendo que esses semideuses ou gigantes, eles tinham conhecimento, né? Porque eles tinham uma ligação com seres que vieram dos céus, né? Aí veio o que supostamente acabou com toda essa linhagem, ou pelo menos uma parte dela, foi o dilúvio. Foi o dilúvio, foi. A pergunta que eu faço... Primeira que 7, né? Se não tivesse tido dilúvio, como é que estaria a Terra hoje? Como é que estaria a humanidade hoje? Pessoal, vocês viram que eu acabei de fazer uma pergunta pro Ed e pro Jorge, né? No final desse vídeo, vocês vão ver que eu fiz a mesma pergunta para um 6º elemento. Não deixe de assistir. Lá no final do vídeo, vocês vão ter a resposta e é simplesmente surpreendente. Então, aí, com certeza, os gigantes estariam mandando, porque eles estavam... O que aconteceu? Além deles estavam passando... Não, teve esses seres que passaram conhecimento, que não são os gigantes. Não, peraí, fica na pergunta que eu te fiz. Como é que estaria... Os gigantes são os híbridos. Peraí, eu ia falar da cronologia, porque senão você foge da cronologia. Então, tem esses seres que eram os anjos também, só que eles passaram conhecimento... Tiveram relação com o ser humano normal com as mulheres, tiveram os gigantes, que são os híbridos.
esses, entre aspas, segundo está na Bíblia, foram banidos para um outro local, estão Então, aprisionados até hoje. Então, Dizem isso. mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: se não houvesse o dilúvio, porque a que nem o Jorge levantou ali, eles trouxeram coisas boas também. Sim. Como é que estaria a Terra, a humanidade hoje, se não houvesse o dilúvio? A gente estaria no mesmo grau que está, mais avançado, não estaria, na tua opinião, a gente estaria aqui, a humanidade já estaria viva, ou estaria muito mais elevado se não houvesse o dilúvio? Na tua opinião. Cara, é difícil. Campo da especulação. Eu acho que estaríamos mais evoluídos, sim. Só que tem detalhe, esses, né, híbridos, ou então até os próprios, se não fossem esse banimento, eles estariam mandando mais e mais ainda. Porque quando eles estariam sendo escravizados. Escravizados, é ser escravo total. De certa maneira a gente ainda é, né? Sim. Agora, por exemplo, aí eu cito Noé. Noé, ele foi filho de... agora eu esqueci o nome. Zedeque, eu acho. Não é com Zedeque, não. Não? Ele foi neto de Matusalém. Matusalém, isso mesmo. Então, o Matusalém... Lameque, acho que é Lameque, filho de Lameque, neto de Matusalém e bisneto de Enoque. Sim, ele descendente do Enoque. O Noé, ele também nasceu de uma concepção imaculada. Exatamente. Ele era diferente também. Ele era muito diferente. Quando ele nasceu, ele praticamente era prateado. Ele liberava a luz, né? Ou seja, ele já foi uma preparação, não era qualquer um. Não era. O Noé tinha que ser um cara. Não foi um cara escolhido do povo exatamente. assim do lado. Aí a gente cai numa outra questão. Do nada. Se ele era filho de uma mulher, quem era o pai se não era um ser humano? Então ele era um híbrido também. Também. Então ele deu sequência aos híbridos. É aí que eu quero chegar. Sim, boa. Mas de repente foi tipo uma limpeza de um pessoal. Então, que chama do reset, né? Aquele aí foi o primeiro reset, pô. Só que gerou um novo híbrido, entendeu? Porque aí teve filhos. E dentre eles mesmo, assim, porque não tinha mais. Foi entre as filhas, entre ele, a mulher. Então. A descendência dele. Carregou um DNA alterado. Mas o intuito do dilúvio foi acabar com os gigantes, com esses híbridos. Não, é o que é passado. Exatamente isso. Exatamente isso. Foi isso. A ideia, vamos voltar agora para Enoque, né? Sim. Que eu sei que tu tá com a língua coçando aí com Enoque aí. O Enoque, assim, deixa eu só dar uma pincelada para depois ele falar, porque ele entende mais da parte que eu. Assim, se você for buscar na Bíblia, como tu falou, quem lê o livro de Enoque? Mas tem que falar para o pessoal o seguinte, se for procurar na Bíblia, não acha Enoque. Exatamente. Tem 2 linhas de Enoque na Bíblia. Exatamente. Pessoal. Tem 2. O cara, ele foi levado por uma carruagem de fogo, falou com Deus, viu tudo lá e voltou. E só tem 2 linhas falando sobre ele na Bíblia. Era para ser a Bíblia dessa grossura, só de Enoque. Porque não interessa, né, de repente, o sistema, né? Não, peraí. A Bíblia etíope tem, tá? Completo. Então, mas esse então, mas essa tradicional que a gente tem, essa que a gente tem não tem. Essa é a verdade. Porque não interessava quem? Nem entrou nessa Bíblia nossa. Mas não interessava o Império Romano. Não interessava. Não interessava o Império Romano. Até porque e nem o a melhor maneira de você criar o controle é por 2 maneiras: espada e terror. Sim. E nem medo. E nem o cristão. E você espalha medo colocando religião. Sim. Então eles controlavam ou pela espada ou pela religião. Sim. Então o Enoque que estava ali, nossa, era um salto. Era. E aí você citou que os anjos, né, os gigantes, foram ensinar também magia, né? Eu entendo que magia é a tecnologia que a gente ainda não descobriu. Sim, exatamente. Né? Ou seja, a magia que é interpretada ali era, na verdade, uma alta tecnologia que eles já dominavam. Claro, né? claro. E que a gente hoje tem Tu vê que hoje em dia eu tenho acesso à internet, celular, tudo, né? O cara fala assim, quando você não conhece, você diz que é sobrenatural, né? Exatamente. Tudo que você não conhece, você fala que é sobrenatural. Tu então, pega uma pessoa do interior de qualquer lugar que campo. nunca teve sequer uma televisão. Claro, pô. Traz pra tua casa. Troca o canal controle remoto. Como é que ela vai entender isso? Não, agora a gente tá pensando, a gente que somos meros mortais e tudo, cheio de defeitos, e a gente ainda tem uma tecnologia mais ou menos e já acha que é o máximo. Agora tu imagina aqueles que criaram a gente, imagina a tecnologia deles, como é que deve ser. Muito mais evoluída, né? Engraçado, pessoal, é que tudo que a gente está falando tem muito a ver com os ETs. A gente está falando de Não, a gente não está falando de Bíblia. É um bagulho assim,
dá a impressão que a gente está discutindo religião uma bíblica. passagem bíblica. Bíblica, Ele está falando de seres se pegar com outro olho, com outra visão. Conhecimento Aí gigante. tu vê uma pessoa chega e te fala assim, pô, esses caras estão falando coisa que tem nada a ver, totalmente. Porque na Bíblia fala e tal, os anjos, não tem nada a ver com extraterrestre. Anjo é um ser espiritual, não sei o quê. Ah, é? E Ló teve visita de 2 anjos. E eram bonitos, né? Os sodomitas da época queriam ter relação, queriam pegar eles na marra. Aí teve, opa, não mexe neles não. Pega minhas filhas ali, mas não mexe neles não. Não, então, detalhes. Eles eram físicos. Isso. Você falou disso, deles desejarem eles, quererem pegar eles sexualmente. Até. Sim, sexualmente, né? Mas não é só isso. Eles chegaram e falaram, eles estão cansados. Comeram, beberam, tiveram que fazer um banquete. Assim, como os caras estavam cansados. Vão dormir e foram comer. Assim, isso dentro da concepção que a gente entende de anjo. De anjo? Não. Fugiu totalmente. Não, deixou de ser. Deixou de ser. Eles vieram. Porque se tem fome, longe, tá alimentando assim, a carne. É corpo físico. Então você vai comer porque tu tem corpo físico. Em que energia. Porque comida é energia. Sangue morre. Porque é energia. Então. É preciso de energia. Ali Exatamente. é o que eu estou falando. São conceitos, né? Isso aí, isso é que quebrado. A gente está trazendo, né? Porque as pessoas têm medo de falar isso. Tem medo, Medo de inferno, medo, sei lá, medo de ser excomungado. Porque aqui não tem nenhum padre para excomungar a gente, não sei. Mas, o grande advento da internet foi isso, né? A gente poder falar, trazer estudo, porque até então tu era obrigado a ouvir um monólogo de uma pessoa que falava. E dependendo da tua fraqueza, da tua questão vulnerável do psicológico, você consumia aquilo ali e se sentia mal se você pensasse algo diferente daquela pessoa. Sim. Então é muito complicado. Hoje em dia não, a gente tem a possibilidade de falar. E nós estamos com a liberdade também, porque na Idade Média você não podia falar mais. Nenhuma. 1800 e pouco, 1700 e pouco, a igreja que o padre na cidade, o padre na cidade, ele já era tipo um juiz. E se pegasse você falando essas coisas aqui, você morria até pra fogueira. Aqui no Brasil mesmo. Não, se ele não gostasse da tua... eles falavam que você era bruxa. Exatamente. Se a orelha tivesse um pouquinho, diabando um pouquinho, era... Se falasse alguma coisa... São uns 300, 400 anos atrás. 300, 400 anos atrás. Na época da Inquisição também, tinha muita mulher que era grande fabricante de cerveja. Aí, pensa bem, ela criava uma cerveja, aquela bebida fermentada. Os homens bebiam, ficavam loucos. Era bruxa. Isso é hora. Isso aí, ó. E se você falasse alguma coisa que fosse contra, era o caminho que eles tinham. Você era bruxa. Aí queimava na fogueira, né? Agora, vamos voltar a falar agora sobre Enoque. Enoque, ele dois personagens. Engraçado que o Enoque... Tô com o livro aqui, ó. Eu tô terminando de ler. Ele é o único personagem bíblico que ele conta em primeira pessoa. Detalhe, ele fala... Não, ele fala... Ele não fala em terceira pessoa. Eu estive, né? A maioria das passagens bíblicas, você fala assim, ó, segundo fulano... Eu estou... desculpa que bateu aqui. Eu ouvi dizer de alguém me falou e eu estou contando. Então, eu não vivi. Mas o Enoque viveu e ele conta. Ele conta em primeira pessoa. Ele vai e volta. Por isso, daí que eu tô falando. Ele vai nos 7 céus, né? Sim. Então, quando ele fala em dimensão... Aí a gente vai entrar em outra seara, aí, negócio de dimensão, porque a gente está numa terceira dimensão. Sim. Que é profundidade, altura... Largura e profundidade. E largura. Então, a gente só tem essas 3 dimensões. Aí, especula-se que existe uma 4ª dimensão, uma 5ª, e já estão falando aí em 11, em infinitas dimensões. Sim. Né? O Mikhail Ki, aquele japonesinho, né, Mikhail? Ele já fala o seguinte, ele é um astrofísico, né? Ele é cientista. E ele fala que há indícios de que existe N, nem 11, existe N dimensões. E diz que Enoque ele foi em 7 céus. Se você, que ele quer dizer com céus? Será que foi céus ou foi dimensão? Camadas, né? Foi dimensão. Foi aqui, depois... Não, isso teve 2 personagens bíblicos que foram trasladados. Foi ele e Elias. E eles, os 2 foram levados fisicamente. Fisicamente. Enoque parece que ele foi levado e caminhou com Deus. E não voltou mais. Ele andou com Deus. Ele caminhou. Quer dizer, caraca, a importância que esse cara teve, né? Tanto para a questão divina quanto a questão humana. E como pode ser que um livro desse é tirado da Bíblia, né? Aí vem a igreja etíope
que mantém. E tem outra coisa interessante. Não, detalhe, rapidinho, só tu complementa. Tem lance de livros os canônicos, né, que fala, e os apócrifos. Os apócrifos são os que foram tirados dos principais, que são os canônicos, que a igreja, né, ela colocou, né, falou, isso aqui vai ser colocado na Bíblia para todo mundo e tal. E, na verdade, o livro de Enoque nem considera nem um livro apócrifo, que ele não foi tirado. Na verdade, ele não foi nem colocado. Não, então, isso que eu te falei. Ele não foi nem colocado. Né? Na Bíblia ele está lá. Ele não é apócrifo e nem foi banido. Exatamente. Ele não é apócrifo, ele está lá. Só não está esse conteúdo todo. Sim. Eu quero falar só uma coisa isso aí. Em 1945, foi achado ali no Mar Morto ali, né, os pergaminhos do Mar Morto, em Nag Hammadi, do Qumran. Então, mas se fala muito ali é o seguinte, que os evangelhos perdidos de Jesus, inclusive que ele teve um marketing gigante, foi o evangelho de Tomé. Só que não tinha só isso não. Tinha material ali, muito material, sobre Enoque. Que agora que estão conseguindo não só montar, né, os pergaminhos que eles vieram bem deteriorados e através de tecnologia, de laser e tal, fazer a leitura, né? Trazendo mais material fora o que a igreja etíope já tem. Ou seja, não é só o livro que está na igreja etíope, não. Tem mais material ainda sobre Enoque. Agora, é o cara mais, assim... Tu vê que até o povo judeu fala dele com certo receio. Mas quando tu pega um rabino mais brabo mesmo, ele exalta Enoque. Só que ele tem uma visão o quê? Que Enoque foi um cara tão importante, porque a visão deles é diferente do cristão, né? Eles não desfazem nenhum patriarca, todos são muito importantes, mas que Enoque tinha uma importância com o divino, com o sagrado, né? Mas há também uma ideia aí dos rabinos aí que entende que são seres mais elevados, seres de cultura elevada, que levou ele até o sétimo céu que o Jorge falou. E aproveitando o gancho, existem algumas teorias que as duas testemunhas que vão aparecer no Apocalipse dizem que é Elias e Enoque. Que eles vêm, os dois que foram transladados, né? Para morrer aqui, que eles têm que morrer fisicamente. Que eles não morreram, né? Não. Teoricamente, não. Eles foram levados. A história de Enoque. E o Enoque, ele fala de seres, né? As visões que ele teve ele entrou numa sala, né? Ele viu uma sala que era luzes de cristal. A interpretação dele foi essa. Sabe por que essa questão do Enoque? Porque eu estava até vendo ali a passagem de Enoque na Bíblia, né? Ele fala que ele foi levado, né? E andou com Deus e não apareceu mais. Não voltou. Então, de onde que tem essas interpretações aí, essas informações? Quem passou? Como que passou se ele não voltou? Tem um anjo. Entendeu? Tem um mensageiro. Então, tem um mensageiro é isso que eu ia falar. E ele traz a informação depois, né? Tem um mensageiro, não esqueci o nome dele agora, mas tem um mensageiro que traz. Mas o contexto do que ele vem e volta, né? A última viagem que ele faz é que ele é levado e não volta mais. O que é dali em diante que nem tem ideia. Ninguém sabe. Mas ele ia, voltava. Não foi uma vez só? Não foi. A última, que ele foi andar com Deus, foi caminhar com Deus. Que não voltou mais. Não voltou mais, Então ele fez várias viagens. Várias viagens, Entendi. E ele trouxe essa visão, tipo assim, a melhor visão de seres de alta tecnologia, com muito conhecimento, é o livro de Enoque, né? Claro que tu vai ver outras citações bíblicas que também tem, isso que você falou. Tem também o lance que é praticamente uma nave, que é o Ezequiel. O Ezequiel, lembrei. Ezequiel é outro também. Mas o Ezequiel, ele é um profeta, ele teve várias profecias, como vários profetas. Entendeu? Ele teve aquela visão, Cristian, é até bem conhecida, né? A visão de Ezequiel. Ali ele relata mesmo uma visão ufológica. Por mais que a pessoa, assim, claro, quem foca no divino, que ele fala no esplendor do Senhor, aquela coisa, então ele faz desenho. Ele usa termos... Ele faz a descrição completa, né? Mas ele usa termos técnicos da época e do que ele tinha de conhecimento. De conhecimento e de comparação. Porque quando ele fala que ele tinha 4 patas que parecia pata de bezerro, ele não tinha nenhuma referência. O que ele tinha de referência era bezerro. Então ele viu um objeto, sei lá, alguma coisa que ele não compreendia, vindo em direção a ele, fazendo
barulho, levantando fumaça, Isso. no deserto. Quer dizer, então, a gente tentando entender, poxa, era anjo, era Deus propriamente dito, a gente não sabe. Mas por que vinha fazendo esse estardalhaço todo no deserto, levantando poeira? Isso o seu Eduardo, né? Vigil. Eduardo, ele explana muito isso, ele bate tem muito isso, nessa tecla. ele tem isso como base, né, nas pesquisas dele, tudo. Esse é o forte dele, né? Então ele fala muito disso, que parecia que era algo físico, Sim. né? Que vinha, fez barulho, parou perto dele, desceu ali acho que o detalhe mais crucial da visão de Ezequiel, para mim, é quando ele fala que quando aquele ser, ele fala de ser, né? Parou, que tinha 4 seres, um no norte e um no sul, né? Sim. Em cada lado, e um no meio, Sim. que parecia que um era um comandante, 4, e virando um para o norte, um para o sul, um para o leste, um para o oeste, ou seja, até seguindo os pontos cardeais, né? Que era o tal do querubim, né? Por isso que eu falo querubim, mas a gente pensa que é Justamente. anjo. Não, querubim é objeto. Mas a palavra mais significante que ele fala é que aquilo reluzia como um bronze Aí. polido. Aí. Assim, então, ele tinha o bronze na época, lá não sei se tinha, assim, prata, sei lá, que era tipo ferro, né? Então, ele entendeu que aquilo ali era um objeto metálico que reluzia. Que tinha e era propulsão, que polido. voava, que se movimentava. Tá Ou bem seja, não escancarado. era um Aquilo que tá sempre na tua cabeça ali, ó. Olha lá. Ali. mas não era uma coisa que você pode dizer assim, Espiritual, é um anjo. energético. Justamente. É isso aí, pessoal. Que debate interessante, que tema bacana, tão relevante. Nesse momento que a ufologia ela está em ascensão, que todo mundo comenta, que as mídias estão falando tudo, principalmente por causa dos drones, né? Vocês viram aí o Senado americano querendo saber o que o governo está escondendo. Mas durante esse debate, eu fiz uma pergunta ao Ed Greses e ao Jorge Oliveira. A pergunta é o que aconteceria, como é que estaria a Terra hoje, a humanidade, se os gigantes não tivessem sido exterminados no dilúvio. Você viu que cada um respondeu de um jeito, mas as respostas elas são extremamente equivalentes, elas se entrelaçam, né? Eles de fato entenderam em situações diferentes, mas ambas são plausíveis as respostas que eles deram. Então eu faço a mesma pergunta a vocês, inscritos que estão vendo no canal aí agora. Como é que seria a Terra hoje, a humanidade, se os gigantes não tivessem sido banidos no dilúvio? Ainda seríamos escravos deles? Nossa tecnologia seria outra? A ciência estaria mais avançada? Estaríamos vivendo em cavernas? Qual a tua opinião? Eu também fiz a mesma pergunta para a inteligência artificial. E a resposta foi incrível. Incrível, pessoal. Acompanhe agora o que a inteligência artificial respondeu quando eu fiz a mesma pergunta. Se os gigantes não tivessem sido exterminados no dilúvio de Noé, como estaria a humanidade hoje? Veja aí. Se o dilúvio de Noé não tivesse ocorrido e os gigantes que, segundo algumas tradições, habitavam a Terra não tivessem sido exterminados, o curso da história humana poderia ter sido muito diferente, dependendo de como interpretamos esses gigantes. Algumas tradições, como o livro de Enoque e outros textos apócrifos, sugerem que esses gigantes eram descendentes de anjos caídos, os nefilins, ou seres de grande poder físico e espiritual. Aqui estão algumas possíveis mudanças que poderiam ocorrer se esses gigantes tivessem sobrevivido. Conflitos e guerra. Se os gigantes continuassem a existir, é possível que o mundo tivesse experimentado um tipo de equilíbrio instável, com os humanos sendo subjugados ou dominados por essas criaturas imponentes. Talvez o desenvolvimento de civilizações fosse interrompido por guerras constantes entre humanos e gigantes, com os humanos buscando formas de se proteger ou lutar contra essas entidades poderosas. Algumas culturas antigas, como os gregos e os nórdicos, já tinham mitologias com deuses e criaturas gigantes, o que sugere que um mundo com gigantes poderia levar à criação de religiões e mitologias mais complexas e violentas. Tecnologia e cultura. A presença de gigantes poderia ter levado a um avanço tecnológico e cultural mais rápido, se os humanos tivessem sido forçados a aprender com essas entidades.
Os gigantes poderiam ter compartilhado seus conhecimentos sobre construção, engenharia ou outras ciências, resultando em sociedades mais avançadas, talvez até mesmo com uma hierarquia entre gigantes e humanos. Em contrapartida, as sociedades humanas poderiam ter permanecido mais primitivas por mais tempo, caso os gigantes continuassem a exercer um domínio direto sobre elas. Mudança na religião e filosofia. A ideia de gigantes como seres divinos ou semidivinos poderia alterar as crenças religiosas. Em vez de um Deus único, como muitas religiões monoteístas pregam, os humanos poderiam ter adorado os gigantes como divindades, ou talvez esses seres poderiam ter se tornado os primeiros deuses da humanidade. A filosofia também poderia ter evoluído de maneira diferente, com questões sobre poder, moralidade e o papel dos gigantes na criação do mundo ganhando destaque. Impacto no desenvolvimento da humanidade. A coexistência de humanos e gigantes poderia ter retardado ou acelerado o progresso humano. Se os gigantes fossem pacíficos e sábios, poderiam ter ajudado os humanos a alcançar uma civilização mais avançada. No entanto, se fossem agressivos ou dominantes, poderiam ter imposto um regime opressor, mantendo os humanos em uma posição subalterna, sem a oportunidade de desenvolver sua própria autonomia e cultura livre. Relação com a natureza e o meio ambiente. Gigantes poderiam ter uma relação diferente com o meio ambiente em comparação aos humanos. Se tivessem poderes sobrenaturais ou habilidades relacionadas ao controle da natureza, o mundo poderia ter sido modelado de maneira mais drástica por essas criaturas. Poderiam também ter sido responsáveis pela construção de monumentos colossais, alterando a geografia do planeta de maneiras que nós ainda veríamos hoje, como uma enorme evidência de sua presença. O fim dos gigantes. Se o dilúvio não tivesse ocorrido, a história pode sugerir que os gigantes não teriam sido erradicados de uma vez, mas talvez caído em declínio ou mudado para regiões mais isoladas do mundo. O fato de não terem desaparecido por completo poderia implicar que, com o tempo, as gerações de gigantes teriam se adaptado ao mundo moderno de formas surpreendentes. Em resumo, se o dilúvio de Noé não tivesse destruído os gigantes, a humanidade poderia ter sido influenciada de maneira significativa por essas criaturas, seja através de conflitos ou de uma colaboração forçada, alterando o desenvolvimento de culturas, religiões, filosofias e até mesmo a própria estrutura social e política. Contudo, você pode agora estar vivendo uma simulação criada por eles, te fazendo acreditar que você vive uma vida normal quando na verdade você pode estar preso em algum lugar fora dessa simulação. Assista a continuação desse incrível debate sobre os seres que vieram dos céus, ou também conhecidos como os temidos seres extraterrestres. Esse é o canal Rota X, Investigação Paranormal. Rota X, Investigação Paranormal.